Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Quero agora chamar a sua atenção para o texto de 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, no qual lemos: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Todo cristão é constantemente desafiado pelo mundo de pelo menos três formas. Ele é desafiado intelectualmente, quando lhe é exigido uma justificativa racional para sua crença em Deus e no Evangelho. Ele também é desafiado socialmente, quando lhe é cobrado uma conduta ética irrepreensível, e é condenado quando não demonstra tal conduta. E ele é desafiado também espiritualmente, quando lhe impõe perseguições por causa de sua fé. Mas, embora esse desafio seja constante na experiência cristã, muitos cristãos estão despreparados para enfrentá-los. Não sabem como lidar com eles de forma correta. Alguns cristãos ignoram os seus perigos inevitáveis e se refugiam no castelo de areia da religião. Ou seja, alguns cristãos acreditam que, mantendo uma vida puramente religiosa, estarão imunes aos diversos perigos inevitáveis que esses desafios lhes são lançados. Outros cristãos subestimam estes desafios e oferecem soluções simplistas e ineficazes aos mesmos. E ainda outros superestimam os desafios, fazendo com que esses desafios sejam a única razão de ser da sua fé. Então, os cristãos são constantemente desafiados, mas nem sempre sabem como lidar com esses desafios. E isso acontece, especialmente no contexto da cristandade moderna, porque a abordagem que é feita a esses desafios é uma abordagem fundamentada numa mentalidade antropocêntrica, ou seja, uma mentalidade centrada no homem, que compreende tudo, as coisas de Deus, inclusive, com categorias puramente humanas. É essa visão puramente humana que tem feito com que muitos cristãos reajam de maneira totalmente equivocada a esses desafios lançados pelo mundo. Mas a forma correta de entender, de assimilar e de enfrentar esses desafios é desenvolvendo uma mentalidade teocêntrica, uma mentalidade centrada em Deus e em sua graça salvadora. E vai ser essa mentalidade teocêntrica que me proporei a desenvolver e a explicar ao longo desse estudo. Para descrever e distinguir com mais precisão essas duas abordagens, essas duas mentalidades, vou ilustrá-las com Saul e Davi, os quais, ao se depararem com o mesmo desafio, no caso a afronta do gigante Golias, demonstraram atitudes completamente diferentes um do outro. Assim, Saul e seu exército será uma perfeita ilustração da mentalidade antropocêntrica, ou seja, de uma mentalidade centrada no homem. Enquanto que Davi vai ser uma perfeita ilustração da mentalidade teocêntrica, uma mentalidade que está fundamentada em Deus. Vamos então começar pela primeira, que é a mentalidade antropocêntrica. Quais as suas principais características? Quais os seus principais aspectos? Vamos aqui elaborar alguns deles a partir da experiência da atitude de Saul e do exército de Israel. Primeiramente, essa mentalidade ela faz uma avaliação dos desafios de maneira puramente visual. Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 24 e 25, lemos que todos os israelitas, vendo o gigante Golias, fugiram de diante dele e temeram grandemente e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu?
Ou seja, a abordagem desses homens aqui, dos israelitas, do exército de Israel, foi uma abordagem baseada apenas no que estava diante dos seus olhos. Eles não colocaram, ou não impuseram, ou não aplicaram qualquer informação espiritual, teológica, referente a Deus, quanto ao que estavam vendo. Eles apenas se deixaram levar pelo que estavam vendo, ficaram impressionados com o tamanho do gigante, com toda a armadura do gigante, e baseado naquilo que estavam vendo, tomaram essa atitude de simplesmente fugirem e temerem. A igreja moderna, em muitos momentos, tem ficado impressionada com o mundo, impressionada com as coisas do mundo, tem apenas se baseado no que vê, apenas feito uma leitura puramente visual do mundo e não levando em consideração o seu aspecto mais profundo, o seu aspecto mais significativo. Segundo, essa mentalidade é uma mentalidade que demonstra uma resistência ao sobrenatural. O texto diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e diziam uns aos outros: vistes aquele homem? Observem como a visão deles é muito humana. Não há nenhuma referência a Deus, nenhuma referência ao sobrenatural, ao espiritual. Tudo é uma visão humana. O desafio é entendido apenas no nível humano. É algo que eles têm de enfrentar e ao verem que os gigantes lhes era superior, eles veem a si mesmo como incapazes de lidar com esse desafio. Ninguém menciona o nome do Senhor aqui nesse momento. Ninguém. O sobrenatural, o espiritual é posto totalmente de lado, é totalmente ignorado. E terceiro, isso nos leva a esse terceiro ponto, a visão antropocêntrica é uma visão imediatista. Quando o gigante Golias vai afrontar Israel, ele diz: hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E aí, como falei, ninguém coloca esse desafio no contexto mais amplo da fé em Deus. Não, o desafio é visto por ele mesmo. E por isso, nos diz o texto, no verso 11, que ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Todo esse desafio, toda essa afronta do gigante é visto por si mesmos. Ninguém coloca esse desafio num ciclo ou num cenário mais amplo. No caso aqui, deveriam colocar no contexto da sua fé. Mas ninguém faz isso. Quem o fará, mais adiante, como vou demonstrar, vai ser Davi. Mas até aqui, todo esse desafio do gigante Golias é visto de maneira puramente imediata e humana. Por que razão esse tipo de mentalidade antropocêntrica deve ser evitada pelo crente? Por quais razões? Primeiramente, porque essa é uma mentalidade que se motiva pelos motivos errados. É interessante que a motivação que Saul vai propor a Israel, aos israelitas, para que enfrente o gigante Golias, é uma motivação bem humana e frequentemente pelos motivos errados. A primeira é da mera submissão dos inimigos. 1 Samuel 17:9, o Golias vai dizer que quem pudesse pelejar com ele e o ferir, os próprios filisteus se tornariam seus escravos. Porém, se eu, no caso o gigante, vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Então, qual é a primeira motivação para enfrentar o gigante, enfrentar esse desafio? É apenas de vencê-lo fisicamente e torná-los, no caso todos os filisteus, como seus servos. A igreja moderna muitas vezes tem apenas essa intenção, de que o mundo se submeta aos seus caprichos, de que o mundo livremente apenas se submeta, sem nenhuma resistência, sem nenhuma contradição, apenas aceite a imposição dos seus valores, apenas se submeta, apenas aceite aquilo que a igreja lhe impõe.
Mas quando a igreja vê que o mundo não lhe aceita, que o mundo se demonstra resistência, a igreja não sabe o que fazer. Segunda motivação errada é a da mera aquisição de riquezas. No verso 25, na parte A, é dito que Saul promete a quem matar o gigante, o próprio Saul o honraria com grandes riquezas. Iria acumulá-lo com grandes riquezas. Quem vencesse o gigante se receberia muitas riquezas. Daí, muitos olham para aquelas riquezas, para a promessa dessas riquezas, e até que se sentem estimulados. Mas quando vem o gigante, temem e fogem. Uma outra motivação errada é a das vantagens sociais, porque o rei promete não somente grandes riquezas, mas também ele promete a mão da própria filha como esposa. A quem vencesse o gigante, então, não somente teria grandes riquezas, mas também faria parte da família real. E uma terceira motivação é das vantagens políticas, porque a casa daquele que vencesse o gigante, a sua casa ficaria isenta de impostos em Israel. Essas são as motivações que o rei oferece a quem vencesse o gigante. E parece-nos também ser as motivações da igreja moderna, que busca vantagens sociais, que busca vantagens políticas, que buscam riquezas. Parece que a igreja está trabalhando apenas com essas perspectivas, com essa visão puramente humana, de ter poder político, de ter poder e vantagem social, de ter dinheiro, de fazer missões no mundo por essas motivações erradas e equivocadas. E ao pensar assim, a igreja está demonstrando que a sua mentalidade é puramente antropocêntrica, centrada no homem. Sua visão do reino é uma visão puramente humana. E mais, essa mentalidade ela não somente se baseia em motivos errados, mas ela é também humilhantemente passiva, porque nos diz o texto, 1 Samuel 17:16, que o Golias foi 2 vezes por dia, a manhã e à tarde, e apresentou-se contra Israel por 40 dias. Desafiou Israel, afrontou as tropas de Israel durante 40 dias. E Israel não fez nada. Como também temos visto a igreja ser constantemente desafiada pelo mundo e não saber ou não ter coragem de fazer qualquer coisa. Terceiro, e pior de tudo, essa atitude de uma mentalidade humana, antropocêntrica, ela é uma atitude que demonstra incredulidade. 1 Samuel 17, os versos 10 a 11, Golias diz: Hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E a reação de Israel é: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ninguém faz qualquer menção do nome do Senhor. Ninguém. Ninguém menciona a confiança em Deus, menciona a providência de Deus, menciona qualquer coisa relacionada a Deus e a sua fé. Ninguém. Tudo é visto em termos puramente humanos e é por isso que a reação deles é sempre de temor, de espanto e de fuga. Estão apenas temendo, fugindo e se espantando diante dos desafios, porque não tem fé, não tem entendimento espiritual do que está acontecendo naquele momento. Sua visão é puramente humana, totalmente limitada àquela circunstância imediata. Passemos então agora a discutir acerca da mentalidade teocêntrica, de uma mentalidade que está centrada em Deus. E aqui nós vamos olhar para a atitude de Davi. Como falei, Saul e Davi estiveram diante do mesmo desafio, a afronta do gigante Golias, mas a reação de um e do outro foi completamente diferente, totalmente distinta, por causa do modo como entenderam, pensaram esse desafio do gigante. E a pergunta inicial é esta: por que o cristão deve adotar uma mentalidade centrada em Deus à medida que enfrenta os desafios do mundo?
porque o cristão deve se basear, se fundamentar em Deus à medida que enfrenta todos os desafios do mundo. Quando olhamos para a reação de Davi, nós vamos entender algumas das razões. Em primeiro lugar, porque essa mentalidade teocêntrica ela é uma mentalidade que leva em consideração o estado espiritual do mundo. Observe que quando Davi escuta a afronta do gigante, 1 Samuel 17, 26, ele diz o seguinte: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele faz questão de deixar bem claro que Golias, por mais que fosse um gigante, por mais que fosse um homem de guerra, por mais que humanamente fosse até imbatível, aos olhos de Deus, ele não passava de um incircunciso. E aqui ele está fazendo referência à circuncisão, e por isso mesmo ao pacto de Abraão. Então ele está dizendo que Golias não passava de um homem alienado de Deus, de um homem que não fazia parte do povo de Deus, de um homem que não tinha qualquer relação com Deus, ou seja, não passava de um perdido. Ele podia ser um gigante do ponto de vista humano, os homens poderiam temê-lo, mas diante de Deus ele não passava de uma pessoa perdida, de uma pessoa fora da aliança, passava de um incircunciso, e Davi iria enfrentá-lo. Em segundo lugar, essa mentalidade teocêntrica, centrada em Deus, é uma mentalidade que busca a honra do nome do Senhor. Quando Davi se depara com o gigante, ele diz: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele não vai lutar contra o gigante em seu próprio nome, em nome nem mesmo do exército de Israel. Ele vai em nome do Senhor. A igreja, embora mencione o nome de Jesus tantas vezes, mas na prática tem desonrado esse nome. Mencionar o nome do Senhor significa fazer menção de tudo que ele é, de tudo que ele faz, de tudo que ele é capaz de fazer. Assim, quando a igreja menciona o nome de Jesus, em tese, ela deveria considerar a obra redentora de Cristo em todos os aspectos, em sua morte e ressurreição. E ao enfrentar os desafios do mundo em nome do Senhor Jesus, está dizendo que vai enfrentar o mundo em nome da obra redentora de Cristo. É em nome dele que o povo de Deus vai enfrentar os desafios do mundo. E quem pensa de forma teocêntrica sempre vai buscar a honra do nome do Senhor, porque os desafios que a igreja enfrenta são primeiramente desafios contra o nome do Senhor, contra o nome do Senhor. Isso deve nos fazer pensar na atitude de Martim Lutero, o qual, em sua campanha pela reforma protestante, sua campanha pela preservação e recuperação do evangelho bíblico, do evangelho que se fundamentava na justificação somente pela fé, em sua campanha ele ora dizendo o seguinte: Senhor, esta causa é tua e não minha. Portanto, fazes tua própria obra, porque se este evangelho não prosperar, não será Lutero sozinho que sairá perdendo, mas o teu próprio nome será desonrado. Lutero sabia que não era o nome dele que estava enfrentando todas as lutas, e no caso, o maior poder de sua época, que era o poder da Igreja Católica Romana. Não era o nome dele, mas no nome do Senhor. E aí, se essa sua campanha, em nome do Evangelho, não prevalecesse, era o próprio nome do Senhor que seria desonrado. Em terceiro lugar, essa mentalidade centrada em Deus é uma mentalidade que confia no Senhor. 1 Samuel 17, verso 46, Davi diz com toda a confiança e ousadia: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Vou te ferir, vou arrancar a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. Por que ele venceria? Ele tinha confiança em Deus. O Senhor entregaria o gigante em suas mãos. Já que era a honra do nome do Senhor que estava em xeque, então era o Senhor
que lhe daria honra, e é por isso que ele confia no nome do Senhor. Quarto, é uma mentalidade que busca a glória de Deus. Observe o texto: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Por que Davi teria vitória? Não é por causa de sua capacidade de luta, nem por causa das suas pedras que ele iria arremessar contra o gigante, não. Ele teria vitória porque o Senhor entregaria o gigante em suas mãos. O Senhor. A vitória viria do Senhor. A glória, portanto, seria do Senhor. Quem pensa com categorias de Deus sempre busca a honra do nome de Deus, confia no Senhor e busca a glória de Deus. É o Senhor que será glorificado. A igreja, infelizmente, tem perdido muito disso e tem glorificado instituições, tem glorificado metodologias, tem glorificado homens e mulheres, mas pouco tem procurado a glória do nome do Senhor. Quando a igreja cresce, é o Senhor que é glorificado. Quando almas se rendem, é o Senhor que é glorificado. Quando irmãos em situação de aflição encontram um alívio, encontram refrigério para suas almas, é o Senhor que deve ser glorificado. E quem pensa segundo Deus, busca sempre a glória de Deus. Pergunta agora é esta: como o cristão pode desenvolver uma mentalidade teocêntrica? O que é necessário para que ele tenha essa mentalidade que está fundamentada em Deus? Primeira coisa que é bem fundamental é ter o conhecimento de Deus. O cristão, para pensar segundo Deus, ele deve conhecer a Deus. Como ter uma mentalidade centrada em Deus se não conhece a Deus, se é ignorante acerca de Deus? Não há como. E quando olhamos para a atitude de Davi, vemos o quão profundamente ele conhecia a Deus. Ele conhecia a Deus, admitindo que Deus é o único Deus vivo. Ele pergunta quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Deus não é um Deus qualquer. Deus não é um Deus semelhante das demais nações pagãs. Não. O Deus de Israel é um Deus vivo. E o verso 36 vai dizer que vai enfrentar Golias e vai vencê-lo porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 2 vezes ele menciona e descreve Deus como Deus vivo. Não é um Deus que está distante, não é um Deus que está morto. Jesus morreu e ressuscitou, e está vivo. E nos diz Hebreus capítulo 7 que ele vive para interceder pela sua igreja. O Senhor Deus está vivo. E quando a igreja enfrenta os desafios do mundo, quando o crente enfrenta os desafios do mundo, deve sempre enfrentá-los sabendo que está diante e lutando em nome de um Deus vivo. Vivo. Outro aspecto do conhecimento de Deus que Davi detinha era o de saber que Deus é um Deus pessoal. Ele diz: eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É um Deus que tem nome, ele é um Deus pessoal. É um Deus que é identificável. Pode saber muita coisa acerca desse Deus. Embora não saibamos tudo, mas o próprio Deus se revelou ao homem. Se revelou na criação, se revelou nas Escrituras e, sobretudo, se revelou em Cristo. Deus se revelou. É possível sabê-lo, saber quem Ele é, saber o que Ele é e o que Ele não é, o que Ele faz e o que Ele não faz, o que é que está de acordo com a sua vontade e o que é que está contra. Deus é um Deus que tem personalidade e é um Deus pessoal. Terceiro, Davi sabia que Deus é Deus Salvador. Ele não somente tem nome, ele não somente é pessoal, não somente é um Deus vivo, mas é um Deus que salva, é um Deus que intervém. Por isso, 1 Samuel 17, verso 47, ele diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Ele vai lutar contra o gigante, mas a salvação vai vir do Senhor. E o Senhor vai salvar o seu povo, não com espada nem com lança. Deus, quando salva, salva conforme o seu poder e sua graça. Não é por méritos. Interessante é que
Isso não significava que Davi não tivesse de lutar com o gigante. Não, Davi teve de lutar com o gigante. Mas a salvação viria do Senhor. Salvação viria do Senhor. A salvação é sempre pela graça, pela intervenção soberana de Deus. Não é por espada nem com lança, não é com méritos nem capacidades humanas. O Senhor salva. Embora haja necessidade da luta, mas a salvação final sempre vem do Senhor, porque Deus é Deus Salvador. Quarto, Davi sabia que Deus é Deus soberano. Por que o Senhor salva? Não com lança, nem com escudo, nem com espada. Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor é o Senhor sobre todas as nações, sobre todos os povos. É o Senhor que dá a vitória. Do Senhor é a guerra. Deus é soberano. É Ele quem decide, quem vence e quem perde. É Ele quem decide. É Ele que está sentado no trono e diante de quem os caminhos de todos os homens são contemplados e vistos. Do Senhor é a guerra. A guerra não é da igreja, embora a igreja tenha de guerrear, tenha de lutar contra o mundo. Mas a palavra final nessa guerra, nessa luta, vem do Senhor. Do Senhor é a guerra. E quinto, Deus é o amparo do seu povo. Deus é o amparo do seu povo. Davi sabia disso. Eu, porém, vou contra ti em nome dos seus exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aqui ele faz essa conexão de tudo que ele sabe sobre Deus, ele conecta com o povo de Israel. Nem Saul, nenhum dos exércitos de Israel fez tal conexão. Ninguém teve essa lembrança de que Deus é o Deus de Israel. Ninguém conseguiu pensar nisso. O coração de todos temeram, fugiram, se espantaram diante do desafio do gigante Golias. Mas a mente de Davi está cheia dessa informação de Deus. E ele, diante desse desafio do gigante Golias, ele é capaz de ter a sua mente preenchida com essas informações acerca de Deus. E, sobretudo, ele sabe, Deus é soberano, ele pode confiar no Senhor, e porque Deus é Deus Salvador e Deus que salva o seu povo. Deus é o amparo do seu povo. O seu povo não está desamparado. O seu povo não tem que lutar essas lutas por conta própria, confiando em si mesmo. Não tem que nivelar todas as coisas numa perspectiva puramente humana. Não. A visão da igreja é a visão do céu para a terra. Não é apenas uma visão da terra, é uma visão do trono, da glória, do alto, dos céus para a terra. Vê tudo a partir de Deus. Assim, o povo está diante desses desafios, desses grandes desafios desses gigantes, mas ele sabe que Deus, há um Deus por ele, sabe que Israel é o povo de Deus e que Deus é o amparo do seu povo. No verso 46, Davi conclui dizendo: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Israel não está desamparada. Deus e o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, está com o seu povo. Mas não somente é necessário haver conhecimento de Deus, toda essa base de conhecimento teológico acerca de Deus, é necessário igualmente ter experiências com Deus. Pouco adianta falar que Deus é um Deus de providência. Pouco adianta ficar recitando Deus proverá, se quem o diz, se quem professa isso, jamais teve experiências com a providência de Deus. É necessário haver experiências com Deus. Davi não somente tinha toda essa informação acerca de Deus, de que Deus é o amparo do seu povo, de que Deus é quem salva, de que Deus é quem intervém, de que Deus é quem dá a vitória sobre as suas pelejas. Não somente ele tinha essa informação de maneira puramente intelectual, mas o próprio Davi tinha tido tais experiências. Por isso, quando ele está falando com Saul, dizendo por que ele enfrentaria e venceria o gigante, ele menciona duas experiências que teve. Quando estava apacentando o seu rebanho, o rebanho foi atacado por um leão e depois por um urso. E Davi diz que teve coragem e força para enfrentar o leão e o urso e vencê-los. Então ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso.
Eu tive essa experiência com o poder de Deus. O Senhor me deu coragem. A primeira coisa foi isso, coragem, porque teve de enfrentar um leão e um urso. Então ele teve coragem disso. E depois teve força. Força. Lutou contra o leão e contra o urso e venceu. O Senhor me deu isso. Eu tive essa experiência com o poder de Deus, com a graça de Deus, com a intervenção de Deus, com a vitória de Deus. Ele então me livrará das mãos deste filisteu. Observe essa conexão que ele faz com a experiência que ele teve com Deus e agora com esse desafio que está prestes a enfrentar. Ele vai enfrentar esse desafio com o gigante, não é baseado no acaso, nem na sorte. Ele conhece a Deus e já teve experiência com Deus e sabe que Deus não vai desampará-lo. O Senhor o livrará das mãos do filisteu. Portanto, para se desenvolver uma mentalidade segundo a graça de Deus, segundo Deus, centrada em Deus e no Senhor, é necessário ter conhecimento de Deus, mas também experiências com o Senhor. Para concluir, permita-me fazer aqui algumas aplicações. Primeira, esteja sempre pronto para grandes desafios. Não pense que a sua vida como cristão, como cristã, será fácil. Não neste mundo. O mundo sempre vai te desafiar de uma forma ou de outra. Você sempre se deparará com grandes desafios. Sempre. Por isso, esteja pronto. Ore para que tenha uma vida tranquila e confortável, mas esteja preparado no Senhor quando os desafios vierem, porque eles certamente virão. Certamente virão. Às vezes, é esse otimismo quase ingênuo de esperar que tudo dê certo que mais atrapalha a nossa fé. Oremos para que todas as coisas deem certo. Afinal, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, mas esteja pronto quando os desafios vierem, porque eles virão. Segundo, meça os seus desafios não a partir de si mesmo, mas tão somente a partir de Deus. Os seus desafios é você que vai ter que lutar, mas faça-os em nome do Senhor. Os teus desafios são também o desafio do Senhor. Suas lutas, seus conflitos também são do Senhor. Você é dele. Você pertence a ele. Você foi comprado com sangue. Tu agora é dele. Então, tudo quanto te aflige, te preocupa e te angustia, também é do interesse dele. Teus desafios não são somente teus, são dele. Então, não olhe para os teus desafios, para as tuas lutas, para as coisas que você tem que enfrentar, apenas na perspectiva puramente humana, como se ninguém fosse contigo. Não, ainda que o homem te desampare, o Senhor sempre será contigo. Teus desafios, por mais que sejam gigantes, os teus desafios não são nada quando comparados diante do Senhor. Terceiro, disponha-se para a batalha. Não somente esteja preparado para os desafios, mas disponha-se para a batalha. Na hora que surgir o desafio, vá batalhar, vá lutar, vá ter essa experiência da providência de Deus, da vitória de Deus, da intervenção de Deus. Vá batalhar, vá lutar, não tenha medo. Nos diz o texto, 1 Samuel 17, verso 48, que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras do exército de Israel, correu de encontro ao filisteu. Ele não apenas fala que o Senhor lhe deu livramento das garras do leão e do urso, não apenas diz que o Senhor lhe daria vitória sobre o filisteu, não apenas diz isso, ele prova que tem essa confiança no Senhor correndo para a batalha. Correu de encontro ao filisteu. Estava disposto a lutar. Vai realmente batalhar. Então, disponha-se para a batalha. Quando chegar o desafio, não fique hesitante. Vá em frente. Lute em nome do Senhor. O Senhor te dará a vitória. Tenha a mesma atitude como a do salmista, o qual, em sua oração, disse: Senhor,
como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Esses são os desafios do mundo lançado contra o salmista. São muitos os seus adversários, muitos desafios, muitos que se levantam contra ele, muitos que atacam a sua fé. Não há em Deus salvação para ele. Mas qual é a reação do salmista? É esta. Ele diz com toda confiança: porém tu, Senhor, és o meu escudo, é o que me protege. És a minha glória. Ele não teria vitória por si mesmo. É o Senhor que é a sua glória. E és o que exaltas a minha cabeça. O salmista teria vitória sobre esse grande número de desafios e adversários por causa do Senhor. O Senhor é o seu escudo. É o que o protege, é a sua glória, é o que exalta a sua cabeça. Então, ao lutar, ao enfrentar esses desafios, faça do Senhor o seu escudo, a sua glória e a sua confiança. Faça isso que o Senhor te dará vitória sobre todos os teus adversários. Amém. Cruz e Credo. Relembrando o Evangelho da Cruz.